Faz a rodinha no meio do baile, no meio do baile, no meio do baile, no meio do baile. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Câmara Rio Entrevista, que começa agora. No programa de hoje vamos conversar com Roberto Soli, dançarino e professor de funk, ritmo conhecido no Brasil e no mundo graças também a ele, que não deixa ninguém parado. Com muita técnica e jeito carioca de ser, ele está aqui para contar todos os segredos e, claro, a gente pretende aprender os passinhos e sair por aí dançando. Roberto, muito obrigada por ter vindo para esse bate-papo. Obrigado. Já a gente conversa, porque antes tem uma reportagem com um pouquinho da trajetória do Roberto Soli. Vamos conferir. Roberto Soli é um dançarino que começou a carreira tendo como inspiração os primos e a vizinhança. Vizinhança essa que tem tudo a ver com a trajetória do carioca de 31 anos que nasceu na Vila Cruzeiro, favela da Zona Norte do Rio. Na época, ele só tentava replicar os passos que via. Anos mais tarde, isso virou ofício e ele foi para França, Polônia, Austrália. A lista de países é grande. Por todos eles, levou um pouco da cultura e das comunidades do Rio. O objetivo? Internacionalizar o funk da mesma forma que o hip hop. Com quase 200 mil seguidores no Instagram, das ruas da Vila Cruzeiro para o mundo, Roberto Soli prova que o funk carioca não tem fronteiras. É puro molho carioca, mas antes de começar aqui a resenha, deixa eu perguntar, porque nas redes sociais você tem lá Betim. O que você prefere ser chamado, Betim ou Roberto Soli? Como quiser, fica à vontade. Então, Roberto Soli? Tá ótimo. Então tá. E Roberto Soli, conta pra gente, quem escolheu quem? Você escolheu o funk ou o funk te escolheu? Nossa, boa pergunta. Mas acho que foi o funk. Acho que o funk que me escolheu. O funk, na verdade, me resgatou, sabe? Me trouxe felicidade, me trouxe alegria, então acho que foi uma escolha mais do funk do que minha. Agora a gente viu aí na reportagem, né, um pouquinho da sua trajetória, aquele menino que nasceu, cresceu, viveu ali entre Vila Cruzeiro, Braz de Pina. Em que momento, em que ponto você acha que ser periférico influenciou na sua escolha? Nossa, acho que eu nunca parei para pensar sobre isso. Foi tudo muito natural, né? Todo o processo foi natural, a vivência, crescer ouvindo funk, dançar junto com meus primos, com a minha família e aí na adolescência com amigos. Tudo foi um processo natural e eu acho que o fato de ser periférico só potencializou ter essa vivência, porque eu já estava ali inserido dentro da cultura. Isso está enraizado. Então. Já nasceu comigo, basicamente. E por falar em nascer, em que momento surge o professor Roberto Soli? Bom, eu começo a dar aula de dança em 2015, mas naquele período eu começo a dar algumas aulas de hip hop. Eu estudava hip hop desde 2012 e comecei a dar aula mais por uma necessidade de fazer um dinheiro, trabalhar, ajudar dentro de casa. E era algo que estava mais viável ali para mim. Também foi um bom período de aprendizado, entender como é que eu gostaria de ser um professor. E é ali no período de 2016 que eu começo a trazer a minha vivência do funk para dentro do trabalho que eu já estava fazendo com hip hop. E aí eu começo a misturar um pouco dos dois mundos que eu vivia, mas só depois da pandemia que eu dediquei totalmente minha vida, meu tempo para o funk carioca. Agora, falando de Europa, Sim. Conta pra gente como é que foi chegar, atravessar essa fronteira e levar o funk, levar o molho do carioca para a Europa. Como é que foi essa experiência? Bom, até hoje é uma experiência incrível que a cada dia que eu tenho a oportunidade de ir, eu me questiono como eu pude chegar lá. A minha primeira vez na Europa foi em 2019 e foi... Na verdade, eu fui para a Europa para tentar estudar um pouco mais sobre dança e que, de alguma forma, isso trouxesse uma valorização para o meu trabalho aqui. Infelizmente, a gente tem uma cultura de valorizar quando a pessoa sai do seu habitat natural, então eu entendia naquela época que para eu ser valorizado no Rio, eu tinha que sair do Rio. E aí, depois de eu fazer um movimento dentro do Brasil,
eu entendi que eu precisava ir para fora para agregar mais a minha carreira. E aí, naquela experiência de 2019, eu ia para estudar dança, mas acabou que eu conheci algumas pessoas através do Instagram que estavam tentando iniciar algum trabalho com funk na Europa. Então, eu tentei de alguma forma levar o meu conhecimento, a minha vivência para essas pessoas e fazer uma troca. A partir daquele momento eu entendi que existia uma porta aberta e que eu poderia tentar alguma coisa na Europa. Mas logo em seguida veio pandemia, então todo esse plano de viajar e fazer tudo com funk fora foi adiado. E aí em 2023, já com mais contatos na Europa, eu entendi que era o momento de fazer esse próximo passo. Então eu entrei em contato com pessoas que eu conhecia, entrei em contato com muitos estúdios e pessoas que eu não conhecia, mas eu tentei vender o trabalho. E aí foi onde aconteceu a primeira turnê, foi a primeira experiência. Foram quantos países? Nossa, na Europa só? Vamos começar pela Europa. Na Europa, eu acho que foram 12, acho que são 12. Eu nunca conto, eu só vou, mas acho que foram 12 países. Agora, só olha, como o estrangeiro ele recebe a nossa cultura, ele enxerga, por exemplo, o funk. Recebe muito bem, na verdade. Às vezes eu sinto que o estrangeiro valoriza muito mais a nossa cultura do que o próprio brasileiro. Eu acho que o funk agora está passando pelo mesmo processo que o samba passou há muitos anos atrás. E aí está ganhando um reconhecimento, uma valorização. E todo lugar que eu vou, as pessoas que não são brasileiras querem estar presentes na aula, querem conhecer um pouco mais, não só por estarem vendo em redes sociais, mas também por ser algo relacionado ao Brasil. Muitas pessoas acabam indo para a aula porque alguém fala, é uma dança brasileira. Não sabe nem o que é, mas vai porque tem o nome do Brasil relacionado. O Brasil está na moda. O Brasil está na moda, né? Então faz parte. E como é que foi o trabalho na Argentina? Você também já chegou, já andou aí pela América do Sul, como é que foi? A Argentina foi a primeira vez que eu fui para um país da América do Sul. Eu tinha um desejo já há um bom tempo, são países que estão muito próximos. Foi uma experiência diferente, porque ver que tem tanta gente na Argentina consumindo funk me deixou realmente surpreso. Não só música, mas produzindo. Vejo pessoas produzindo música, produzindo festa. Então, cada lugar que eu vou, eu fico realmente encantado de ver como o funk e a cultura brasileira está crescendo. Agora só, olha, no primeiro contato, assim, né, com os estrangeiros, o que eles pedem nas aulas? Eles já chegam, eu quero esse passinho, eles levam para você determinada música, como é que é essa troca? Não pedem determinado passo. Na verdade, eles vão para a aula com uma vontade realmente de aprender tudo. Óbvio que tem passos básicos que eles identificam por causa dos vídeos. Mas o que acontece, de fato, é que nas minhas aulas tem muitas mulheres. E aí sempre elas querem rebolar, querem jogar... A gringa quer tudo, mas querem sempre jogar a bunda. Então, é a parte que talvez seja um pedido. Mas não um pedido tão, tipo, a gente quer... Dá para identificar isso durante a aula, então sempre tento trazer um pouquinho de tudo. Músicas, às vezes rola pedidos, mas são os clássicos, assim, Anitta, Pedro Sampaio, sempre pedem alguma coisa nesse sentido. Mas a galera recebe muito bem tudo que eu levo. Internacionalizar o funk. A gente já viu, obviamente, que você está nesse processo, mas é uma meta para você, assim como aconteceu com o hip hop? Sim. Isso é um objetivo muito claro para mim. Desde que eu comecei a trabalhar com dança, eu sempre tive o desejo de ser referência dentro do que eu gostaria de fazer. No caso, eu identifico o funk carioca, o funk brasileiro, como a dança urbana brasileira. Então, o meu desejo é que agora o funk seja praticado ao redor do mundo e esteja dentro de grandes eventos, de teatros, de apresentações, de espetáculos, de publicidades ao redor do mundo, da mesma forma que o hip hop, há muitos anos atrás, hoje, nos últimos anos, cresceu o amapiano, o afro house, danças africanas. Alguns anos atrás, o dancehall, que vem da Jamaica. Então, da mesma forma que eu identifico que existem estilos de outros países que conseguem crescer de uma forma internacional, minha meta é conseguir fazer com que o funk esteja na mesma prateleira. Então, realmente, sim, é um objetivo. É uma meta, sim, está caminhando bem. Agora, só lhe pergunta praticamente de aluna, né? A gente sabe que o carioca já tem o molho, sim. Mas assim,
para dançar funk? Voltando a falar dos passinhos, né? Ok. Que as gringas querem aprender lá o passinho. Sim. O que tem que saber fazer? É o trenzinho? É o bonde do Tigrão? É levantar a mão? É o quadradinho de 8? Por onde começa? Bom, não existe, pelo menos eu não identifico uma coisa necessária para começar. Você não precisa já nascer sabendo, só vem aberto para aprender e conhecer uma dança nova, uma cultura diferente. Dentro do funk brasileiro existem muitos estilos de dança. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro existem 4 que formam o funk carioca. Então começa através dos bondes de funk, é o que a gente chama de dança de bonde, que vem dos havaianos, bonde do Tigrão, os ousados, aquelas músicas que diziam que a gente tinha que dançar, quicando, mexendo o ombrinho, vou passar cerol na mão, tudo isso. Tem o rebolado, que é todo o trabalho de quadril, tem o passinho, que é muito técnico e somente as pernas, e dancinha, que trabalha todo o corpo e é sobre você se divertir no baile. Se a gente leva para outras cidades, São Paulo, Belo Horizonte, a gente tem outros estilos de dança, se sobe para o Nordeste a gente tem o brega funk. Então é muita dança, é muita informação. Então só venha com a mente aberta para aprender. O que eu costumo dizer nas minhas aulas é que qualquer pessoa pode realmente aprender a dançar funk, mas ele, além de uma dança, além da prática, ele exige a vivência. Então você pode aprender a dançar, mas se você não viver a dança, não viver a cultura, não vai adquirir o molho, sabe? É basicamente isso. E aí nos meus processos de aula, o que eu tento é fazer um pouco de cada estilo do Rio de Janeiro para a galera começar a identificar um pouco mais e ir introduzindo isso no corpo. E com uma aula do professor Roberto Soli, já dá para fazer uma graça, gravar um Reels, por exemplo? Dá para gravar, com certeza. Por falar nisso, vamos dar uma olhadinha, coloca aí, editor, uns vídeos do Roberto Soli, da rede social dele, para vocês darem uma olhadinha, um pouquinho da aula do Roberto. Estamos de volta com o Câmara Rio Entrevista, hoje em ritmo de funk com o professor carioca Roberto Soli. Roberto, eu quero abrir esse bloco falando do poder da dança. A gente sabe que a dança é muito potente, assim, mas na sua vida, de que forma ela te ajudou a superar momentos difíceis, te ajudou a atravessar um momento complicado? Bom, quando eu disse lá no início que o funk me escolheu, trouxe alegria para minha vida, foi muito nesse lugar também de resgate e de cura. Como você falou, o funk, a dança, a arte tem esse poder de resgate, de salvar vidas. Eu já vi muitas pessoas conseguirem traçar uma vida melhor através do funk, seja com a dança, sendo MC ou DJ. No meu caso em particular, foi mais uma questão de saúde. Desde 2016 eu convivo com problemas de ansiedade e depressão e foi nesse momento que eu senti que o funk entrou na minha vida de fato para me salvar. Na primeira vez que eu tive esse grande problema, em 2016, eu tinha até decidido de parar de dançar. Virou uma coisa para mim que não era mais prazerosa. Virou mais uma questão de muito trabalho e algo que não era saudável para mim, não me fazia bem. E aí foi ali onde eu tive que refletir o que eu iria fazer da minha vida. E aí nesse processo eu olho para trás e aí vejo o Roberto quando eu era criança, que dançava funk sem nenhum tipo de preocupação, que só queria se divertir e dançar com os amigos, com os primos. E aí é essa chave que vira e eu falo, eu vou trabalhar com funk, vou trazer o que eu vivia para dentro do meu trabalho. Então o funk, ele me resgata num lugar de saúde mental. Foi onde eu tive prazer para viver de novo. Foi com o funk. Então por isso que hoje em dia eu dedico totalmente meu tempo, minha vida para o funk. E hoje, Roberto, você vê a dança, né, o funk no caso, servindo como terapia para outras pessoas também? Sim. Durante esse processo que eu passei, acabei conseguindo identificar um pouco sobre maneiras da pessoa que está com ansiedade, depressão, agir.
E eu consegui identificar que existiam muitos alunos nas minhas aulas que talvez estivessem com algum tipo de situação. E aí eu conseguia me aproximar e conversar. E aí eu tinha muito feedback sobre como a dança, sobre como o funk, naquele momento, também era algo que resgatava o prazer de viver, de trazer uma alegria, de trazer autoestima. Então muitas pessoas buscam as aulas não só para aprender a dançar, mas como uma atividade que traga felicidade, traga prazer para o seu dia a dia, para a sua vida. Agora me fala do vídeo gravado no Morro da Conceição, que viralizou, enfim. Foi um divisor de águas na sua vida? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Foi o primeiro vídeo viral. Trouxe coisas positivas e negativas, mas foi, acho que talvez a primeira chave que vira para novas oportunidades. De fato, sim. O que realmente foi um divisor foi a primeira vez que eu fui para a Europa dar aulas. Porque a partir daquele momento que eu piso na Europa e eu posto sobre as aulas e os vídeos das aulas começam a ficar muito populares e viralizados, isso realmente abriu muita porta para mim. Então, eu acho que realmente o grande divisor foi eu ter ido para a Europa. Óbvio, oportunidades que foram dadas para eu chegar na Europa pela primeira vez, muitas foram através daquele vídeo, porque pessoas me conheceram e aí começaram a entrar em contato. E eu acho que é esse processo natural, né? Você vai postando o seu trabalho e hoje com as redes sociais facilita tudo. E muitas pessoas que me conhecem através do vídeo, através das aulas, acabam falando para outras pessoas, então meio que vai no boca a boca também. E tudo foi colaborando para o que é hoje. Falando nesses vídeos, você é uma pessoa que explora muito bem, né, essas ferramentas digitais e elas acabaram sendo um passaporte para você, né? As pessoas puderam conhecer um pouco mais do seu trabalho. Você, aquele menino lá da Vila Cruzeiro, de Braz de Pina, em algum momento imaginou atravessar essas fronteiras? Na verdade, não. Aquele menino lá queria jogar bola. Quando eu era criança, eu queria ser jogador. Minha meta de vida era essa. Mas a vida me levou para a arte, para a dança. E com certeza eu não imaginava. E hoje em dia também não, assim. Na real, eu não me deslumbro muito com as coisas que acontecem. Eu sempre estou muito surpreso, muito grato. Eu acho que se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria vivendo tudo isso. E eu só fico realmente muito grato e muito feliz com tudo que acontece. E, tipo, até a gente estar conversando aqui é meio estranho para mim. Sou muito, sei lá, sou muito simples, na verdade. Agora, Soli, mesmo com essa expansão do funk, né, com tantos artistas assim como você, Anitta, levando o funk lá para fora, dando visibilidade, você acha que o funk ainda enfrenta preconceito? Muito, com certeza. Com certeza também já não é igual como era no início dos anos 2000. Mas ainda assim, a gente precisa lembrar que tanto a dança, a música, a cultura no geral do funk é uma dança negra e periférica, então vem de um lugar que sofre muito preconceito, só pelo simples fato de vir da favela, da maioria das pessoas serem negras, tem a questão racial, questão também de social, muitos lugares não abraçam a cultura, não abrem as portas, exatamente por questões de letra, da batida, de quem faz, de quem pratica. A gente continua tentando trabalhar isso para que diminua, né? Mas ainda existe bastante. E para fechar, onde o Roberto Soli ainda vai chegar? Eu espero que no mundo inteiro, né? Presencialmente e online também. Minha meta é conseguir alcançar mais países, novos continentes. Fiz Europa, ano passado eu estive na Oceania, Austrália, Nova Zelândia, Argentina. Eu quero ir para Estados Unidos, Canadá, México. Quero levar para a Ásia, Japão, China. Quero levar para a África, tudo que eu puder fazer, todos os lugares que eu puder ir. Se Deus me permitir, eu quero estar. Ele vai permitir, você vai chegar. Obrigada, muita luz, muito sucesso, muita sorte para você. Obrigada, Soli. O Câmara Rio Entrevista fica por aqui. Você pode rever essa conversa com o dançarino e professor de funk Roberto Soli e assistir toda a programação no canal 10.3 da TV Aberta e pelo YouTube, no @TV Câmara Rio. Um super obrigada pela companhia. Até a próxima, mas não saia daí porque a gente vai encerrar, claro, com Roberto Soli dançando. Tchau, tchau.
Faz a rodinha no meio do baile, no meio do baile, no meio do baile, no meio do